Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas primeiro vamos rezar, pedir a Deus que nos ajude, nos ilumine nesta noite, para que possamos fazer um vídeo, de acordo com a vontade de Deus e que seja falado somente, o que for da sua vontade, não é? E desde já eu consagro esse vídeo às mãos de Jesus e da Virgem Maria, tá? E depois eu vou explicar por quê. Dos anjos e dos santos, de toda a corte celeste, para que abençoe, para que a gente possa fazer um vídeo de acordo com aquilo que Deus nos revelou na Sagrada Escritura, na tradição da Igreja, e que o magistério da Igreja nos ensina sobre esse assunto tão, vamos dizer assim, discutido, falado por alguns, temido por outros, mas que é preciso falar. Então vamos ver o que a Igreja nos ensina, mas primeiro vamos rezar. Que Deus nos ilumine, nos ajude, São Miguel Arcanjo também nos proteja de todos os males. Você vai entender daqui a pouco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão de Nossa Senhora, aquela que esmagou a cabeça da serpente, que interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite. Graças a Deus estamos aí para fazer mais um vídeo. Espero que todos estejam bem, com saúde, na paz do Senhor. Então, gente, hoje eu vou encerrar, graças a Deus, louvado seja Deus, o nosso último vídeo sobre o Pai Nosso, para entender e rezar o Pai Nosso. Nós fizemos aí alguns vídeos, durante algumas semanas, sobre os pedidos do Pai Nosso. E hoje é o último. E o último pedido que nós fazemos no Pai Nosso, o que quer dizer? A gente pede para Deus, livrai-nos do mal, mas livrai-nos do mal. Que mal é esse? Então, para falar desse tema, por isso que eu me encomendei a Deus, me encomendei a Nossa Senhora, porque falar do mal, gente, muita gente não gosta de falar. Tem gente que não gosta e tem gente que fala, mas fala errado. Aqueles que falam ainda falam coisas erradas que não fazem parte, da tradição da Igreja, nem do magistério da Igreja, nem da Bíblia. Então eu quero colocar aqui o que a Igreja nos ensina sobre esse último pedido do Pai Nosso. Que mal é esse? Como que ele age? Como se proteger contra ele? Então tudo nós vamos ver hoje com a graça de Deus. Deus está no comando, tá? Nós precisamos falar, mas precisamos falar a verdade, aquilo que Deus nos revelou. Tá? Então nós vamos explicar direitinho. Então hoje a gente encerra. Eu mais uma vez vou mostrar esse livro, se você quiser aprofundar, para entender e rezar o Pai Nosso, tá bom? Então, para você poder rezar essa oração que Jesus nos ensinou, que é a oração que veio do coração de Jesus, você tem que entender as palavras. Por que a gente faz qual o significado de cada dessas palavras? Então eu fiz aí
durante um bom tempo, analisei com você o que a igreja nos ensina sobre esses pedidos que nós fazemos nessa oração que atravessou gerações, séculos, não é? É usada em exorcismos até hoje pela igreja. Na liturgia é obrigatório, na liturgia, rezar o Pai Nosso. Por mais que a gente faça qualquer oração na liturgia, a oração do Pai Nosso, ela é obrigatória, inclusive ela encerra o Pai Nosso. O Amém, né? Amém quer dizer assim seja. Só que na liturgia a gente não fala o Amém. Por quê? Porque a oração eucarística continua. Então, Amém quer dizer assim seja, e é dentro da oração eucarística. Mas é obrigatório, está no missal romano, da gente rezar o Pai Nosso na missa. Em todas as missas, né, não importa, a gente tem que rezar o Pai Nosso, ok? Então, gente boa, vamos começar então a falar desse último pedido, né? Parece que Jesus deixou de propósito para o final esse tema tão discutido, falado, não é? Mas se Deus é bom, por que existe o mal? Eu já fiz aí vídeos explicando essa questão do sofrimento, por que Deus permite o mal. O mal não vem de Deus, tá? Deus não pode fazer o mal. Deus é, como diz lá a palavra, né? Só Deus é bom. Né? Jesus fala isso, só Deus é bom. Então de Deus não pode vir o mal. O mal vem do quê? Do pecado e principalmente do nosso inimigo, que é o que nós vamos ver hoje. Esse mal, com letra maiúscula, né, é um ser, é uma criatura, não é? Nós estamos falando do demônio, de Satanás. Né? Muito, como eu falei, tem gente que não gosta desse tema, não é? Tem gente que não gosta de falar, tem medo. Quando eu estudei teologia, tinha a parte que a gente estudava sobre essa parte, né, dos demônios. Inclusive passaram até um vídeo pra gente de um filme chamado O Ritual, que é até um filme baseado em fatos reais. E as pessoas ficam com medo, né? As pessoas não gostam de assistir esse tipo de filme, de exorcismo. Mas a gente tem que ver para ver como que o demônio age. Como é que você vai saber como que ele age se você, né, não entender? Né? Claro que o filme, gente, ele é romantizado, né? O diretor coloca muito ali também, vamos dizer, mas é um bom filme, né? O próprio Exorcista, né? Apesar de não ser baseado, dizem que tem algum fundamento de fatos reais. Então é importante, né, a gente pegar esses filmes e entender um pouco como que o demônio age. Inclusive a questão de possessão, que a igreja diz que acontece, não é uma coisa que acontece assim direto, mas a igreja católica tem os padres exorcistas. Né? Tem um muito bom que é o padre Duarte Lara, que vem direto aí no Brasil. Toda diocese tem que ter um padre exorcista, sabia disso? Aqui em Itaperuna tem, se eu não me engano, o padre Gervásio. Se alguém pode até me corrigir se eu estiver falando alguma coisa errada, mas se eu não me engano, o padre Gervásio é exorcista. Não tenho certeza. Se eu falei alguma besteira aqui, vocês me corrigem, mas eu acho que o padre Gervásio é exorcista. Não tenho certeza 100%. Mas, se eu não me engano, aqui de Retiro, né? Ele é daqui, né? Muita gente vai lá se consultar com ele. Eu acho que ele é exorcista, não tenho certeza, tá bom? Mas toda diocese tem um padre exorcista, que não é qualquer padre. Tem que ser um padre preparado, capacitado, porque vai enfrentar, gente, o demônio, não é fácil. O leigo não pode nem pensar em fazer um exorcismo. Se nem um padre qualquer pode fazer, não é qualquer padre que pode fazer exorcismo, não. Na igreja católica, gente, por isso que eu sou católico, a igreja é muito séria. A gente viu, por isso que eu falei que os filmes nos ensinam muito. Né? Por exemplo, no filme do Exorcista, o demônio possui o padre, joga o padre lá para da janela, mas também o padre também, né, fez uma coisa que você jamais deve fazer, pediu, né, que o espírito lá entrasse nele, para sair da menina e entrar nele, e entrou e jogou ele pela janela. Entendeu? Então, gente, não é qualquer um que pode fazer exorcismo, não. Pelo contrário, é só um padre capacitado pelo Vaticano. O Vaticano tem uma comissão de padres exorcistas para treinar
para poder estudar, porque não é fácil, gente. Fazer o exorcismo não é. O exorcismo às vezes dura dias, alguns até anos, tá? Porque, gente, lidar com o demônio não é coisa fácil, não, tá? Então, gente, esse livrai-nos do mal, esse mal quer dizer o quê? O maligno. Mal vem do maligno. Quem é o maligno que Jesus chama? É o demônio. Então eu vou colocar aqui alguns textos da Bíblia, da tradição da igreja, o que a igreja ensina sobre esse livrai-nos do mal. Esse livrai-nos do mal, a igreja pede para que nos livre de todos os males físicos, espirituais, mas o mal, gente, ele vem principalmente do maior mal, que é o demônio. Aonde que ele nos pega? Primeiro, pelo pecado. Nós vamos ver. Né? É o pecado que faz, ele é o pecador por excelência. Então, como ele já está expulso do céu, ele quer levar a maioria de nós para o inferno. Onde que ele nos pega? Pelo pecado. Porque é pelo pecado que nos afasta de Deus. O pecado mortal nos leva para o inferno, que é onde ele quer levar os filhos de Deus. Né? Aí nós temos que nos proteger, fazer aquilo que Jesus disse: vigiai, orai, palavra de Deus. A Bíblia pode afugentar o demônio. Leia um versículo da Bíblia, medite um versículo bíblico, porque quando o demônio tentou Jesus, Jesus jogou na cara dele 3 vezes a palavra de Deus: está escrito. E o demônio fugia, porque ele não tem força diante da palavra de Deus, que é o próprio Jesus. Né? A própria palavra é o próprio Jesus. Né? Nós temos as orações, o terço. Ele não gosta da Virgem Maria. Os exorcistas já estão cansados de falar. Não é? Então, porque lembrando que ela esmagou a cabeça dele. Não é? A mulher lá do Apocalipse. Então, quer dizer, ele tem, você vê que ele quebra terço, ele quebra rosário, ele quebra as imagens. Né? Os padres falam isso. Então, reze o terço da misericórdia. Então, quer dizer, a oração de São Miguel, que eu já rezei ela aqui uma vez, São Miguel Arcanjo, né? Defendei-nos, livrai-nos, né? Das insídias de Satanás, que quer perder as almas. Já rezei essa oração aqui. Então, gente, nós temos que nos proteger. Entendeu? Então eu quero começar colocando 2 coisas, gente. Esse mal, então, com letra maiúscula, é o próprio demônio. Tá? Então, o que a igreja nos ensina, gente? Primeiro, tá? São 2 teologias que estão no mundo hoje que a igreja não aceita. Quais são? A primeira, que o demônio não existe. A segunda, que tudo é o demônio. Nem uma coisa e nem outra. Então eu quero começar por aí, explicando isso. Tá? A primeira, né? O demônio não existe. Gente, se alguém falar que o demônio não existe, rasga a Bíblia. Rasgue a Bíblia. Entendeu? Você não é católico. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem padres que dizem que o demônio não existe. Por exemplo, já faleceu, coitado, que Deus o tenha, né? O Padre Quevedo. Eu gostava do Padre Quevedo, eu via muito o Padre Quevedo, né? Eu acompanhava ele, entendeu? Apesar que o erro dele, né, foi que ele começou a ser parapsicólogo. Então a parapsicologia, às vezes, ela quer se meter na teologia, não é? Então, quer dizer, a parapsicologia, gente, é uma ciência. Ela não pode querer ser maior do que a teologia. A teologia é a revelação da fé. Entendeu? Você pode estudar parapsicologia, não tem problema. Mas ela não pode se intrometer na teologia. Igual o Padre Quevedo, que era um parapsicólogo, falando que o demônio não existe. Isso é um absurdo. Então você tem que rasgar a Bíblia. A Bíblia fala do demônio no Antigo e no Novo Testamento. A tradição da igreja fala do demônio. O magistério da igreja, todos os papas falaram do demônio, todos. Agora, como é que um padre vem e fala que o demônio não existe? E não é só o Padre Quevedo, não. Eu já ouvi falar de alguns padres aí que ficam falando isso. Gente, como é que uma pessoa, um católico, seja padre ou leigo, entendeu? Gente, como é que você pode dizer que o demônio não existe se a Bíblia está cheia de passagens que fala Jesus expulsou o demônio várias vezes? Com quem que Jesus conversou no deserto? Quem era então? Entendeu, gente? Então é um absurdo um católico falar que o demônio não existe. Aí, meu filho, ele faz a festa. Se você achar que se você fala que ele não existe, meu filho, aí
Aí que ele foi, nada de braçada. Entendeu? Então, jamais faça esse tipo de pregação. Você que é catequista, nunca pregue isso para os seus alunos. Claro, gente, que você não vai falar isso para uma criança. Não é? Aí você tem que saber falar. Agora, quando a pessoa já tem uma certa idade, um certo conhecimento, tem que ser pregado sim. O mal existe, né? E aí você tem que explicar a verdadeira teologia. Entendeu? Então, gente, pelo amor de Deus, católicos, nunca ensine que o demônio não existe. Esse povo aí da teologia da libertação também fica, né? Costuma falar isso, que não acredita no demônio, né, que ele não age. Por isso que o mundo está como está. Não é? O pecado aí alastrou, como, né, na época de Sodoma e Gomorra, na época do dilúvio. A gente viu o que Deus fez. Porque se o demônio não existe, gente, aí né, é terrível. Entendeu? E a outra doutrina também que a igreja não aceita. Aí também é outra parte. Tudo é ele. Tudo é o demônio. Sentiu uma dor de cabeça, é o demônio. Não, aí também não. Tá? Gente, entenda isso. Ele existe, mas ele não age assim de qualquer jeito, não. Tudo é ele. Ele tem um poder maior do que Deus, né? Não, aí também não. Aí você está exagerando também. Até mesmo cristãos, né, de outras religiões, de outras igrejas, ficam aí dando moral pro demônio, fazendo entrevista com ele, não é? Não, aí também não, gente. Não vamos dar também o ibope que ele também não tem. Nem negar que ele existe, mas também achar que tudo é ele. Também não. Que tudo que acontece é ele. Não, também não é assim. Entendeu? Ele só age, até para ele agir, é com a permissão de Deus. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Então, outra coisa, Santo Agostinho diz que ele é igual um cachorro na coleira. Ele só morde quem vai mexer com ele. Então, gente, ele só ataca a quem vai lá, a quem está no pecado, como eu já falei, quem começa a mexer com coisas que a Bíblia proíbe, ocultismo, né, essas coisas aí de bruxaria, magia, aí ele pode entrar. Agora, um servo de Deus, veja, uma pessoa de Deus, ela pode ser tentada, influenciada? Pode. Mas aí tem que ter a permissão de Deus. É só você ler o livro de Jó. Já falei sobre o Jó aqui, nós vamos estudar sobre o livro de Jó, se Deus quiser. O Jó, ele era um homem temente a Deus, ele foi tentado pelo demônio, mas Deus permitiu. O demônio, inclusive, pediu para Deus para tentar Jó, e Deus permitiu, falou, tudo bem, você só não vai matar ele. O resto você pode fazer o que você quiser. Mas por quê? Porque Deus sabia que o Jó tinha fé suficiente para vencer o demônio. Então, quer dizer, se Deus permite, né, até mesmo pessoas serem possuídas, não é? Tem pessoas que são possuídas, que até são cristãs, que acreditam em Deus. O demônio não pega só ateu. Às vezes, quantos cristãos foram até santos? Tem uma santa, se eu não me engano, eu acho que eu tenho quase certeza, Santa Gema Galdani, era uma santa que antes de se converter, ela foi possuída pelo demônio, e depois virou santa. Então quer dizer, o demônio não pega só ateu, quem é de outra religião, não. Até mesmo pessoas que são tementes a Deus podem até ser possuídas. É um mistério essa Maria Madalena. Maria Madalena, antes de ser a Santa Maria Madalena, a Bíblia fala que ela foi... Jesus tirou dela 7 demônios. Tá lá, no Lucas capítulo 8, versículo 2, se eu não me engano. Então, quer dizer, não é... Qualquer um pode ser influenciado, tentado. Agora, o cristão, ele só é influenciado pelo mal, pelo demônio, se Deus permitir. Por isso você tem que estar sempre na amizade de Deus, porque se isso acontecer, para você ter força para poder vencer ele. Agora, se for uma possessão, aí o padre tem que fazer o exorcismo, entendeu? Aí você primeiro, se você acha que tem uma pessoa conhecida que está possuída, aí tem que fazer todo o ritual. Primeiro tem que saber se não é, né? A igreja vai analisar se não é uma doença, né? Alguma coisa. Aí
analisou tudo, viu que não, tá tudo bem, aí faz o exorcismo. Aí tem que chamar o padre exorcista para ir fazer o exorcismo. Jamais faça você mesmo um exorcismo, jamais. Senão você pode, né, em vez de você estar ajudando, você pode estar piorando a situação. Entendeu? Então, gente, então é isso que eu queria falar primeiramente. Né? Nem acreditar que ele não existe e nem falar também que tudo é ele. Não. Ele só age com a permissão divina. Entendeu? Então, vamos lá. Então, esse mal, com letra maiúscula, é o nosso inimigo. É o demônio. Tá? Veja. Ele tem poder. Tá? Se eu falar aqui que ele não tem poder, eu estou mentindo. Por quê? Porque ele é um anjo. Tá? E os dons de Deus são irrevogáveis. Deus não tira o poder do anjo, mesmo ele se rebelando contra Deus. Tá? Fazendo aqui um resumo da teologia dos anjos maus, tem um vídeo aí, gente, que eu fiz sobre os anjos maus lá no começo do canal. Tá? Mas só para vocês, né, terem uma noção. Fazer rapidamente aqui um resumo da teologia dos anjos maus. Né? Deus criou o demônio bom. Por quê? Porque Deus não pode fazer nada errado. Tudo que Deus fez é bom, está lá no Gênesis. Ele se chamava Lúcifer. Lúcifer é um anjo de luz. Né? Então, mas ele quis ser mais do que Deus. Por quê? O anjo, gente, é criatura. Eu também sou criatura. Eu não posso querer ser Deus. O anjo também queria ser Deus. Satanás queria ser Deus. Tem textos bíblicos que falam sobre isso. Então, o que aconteceu? Como só um é o Deus verdadeiro, ele foi expulso do céu, está lá em Apocalipse 12. Todo mundo conhece o texto. São Miguel teve que fazer uma batalha no céu, onde São Miguel, por isso que eu pedi aqui a sua intercessão, ele venceu o demônio e os seus anjos. E muitos anjos acompanharam Lúcifer. Tá? Que era um anjo de luz, passou a ser Satanás, o adversário de Deus, o anjo das trevas. E ele não volta atrás. Outra coisa que muita gente pergunta: eu posso rezar pela conversão dele? Não. Não faça isso que você está perdendo tempo. Ele não volta atrás. Por quê? O anjo, quando ele se rebela contra Deus, ele faz com consciência do que ele está fazendo. E ele não se arrepende mais. Então, nem o demônio, nem os seus anjos que o acompanharam, que são muitos, a igreja nem sabe dizer quantos, são uma multidão que acompanhou eles, né? Então, ele, no caso. Então, o que acontece? Os anjos que acompanharam, né, eles também foram expulsos do paraíso, e são muitos. Né? Então, eles não voltam atrás. Tá? Por isso que eles fazem o homem pecar, porque eles odeiam Deus, né? Ele odeia Deus, e ele quer que os homens também. Né? Outra coisa, os teólogos ensinam que a raiva também dele foi porque Jesus se encarnou como homem. E eles não aceitam isso. Por quê? Porque o demônio ele é espírito. Né? Então ele não aceitou adorar um Deus que se encarnou, que é Jesus. Então por isso também que ele tem raiva de Deus e tem raiva do ser humano. Entendeu? Tanto que lá no Gênesis, o que ele fez? Por influência dele, o homem e a mulher pecaram e trouxeram o quê? Sofrimento, dor, doença e morte. Está lá no Gênesis, capítulo 3, é o pecado original. Mas quem que influenciou? E a maior influência dele, o que ele disse lá para Adão e Eva? Sereis como deuses. Então, o mesmo pecado que ele queria, para ele queria também que o ser humano também praticasse o quê? Que o ser humano se achasse Deus. E esse foi o pecado original. Não é? O homem se achar que ele podia viver sem Deus. Entendeu? Então esse foi o pecado também influenciado lá pelo maligno. Entendeu? Então, gente, ele não se arrepende. Então não reze pela conversão do demônio, porque ele não vai se converter. Ok? Então vamos ver aí alguns textos da Sagrada Escritura e nós vamos meditando aí sobre esse livrai-nos do mal. Né? O primeiro está lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 20.
Vigiai, vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós como um leão que ruge, buscando a quem devorar. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 20. Por favor, gente, anote esses textos para vocês lerem em casa, ok? Então, esse primeiro texto nos ensina o quê? O vosso adversário. Então, ele é contra Deus e contra cada um de nós. Anda ao redor de vós como um leão que ruge buscando a quem devorar, ou seja, levar os filhos de Deus para o inferno. Só que ele anda ao nosso redor, como eu já falei, isso é simbólico, né, gente? Só que nós também temos os nossos anjos da guarda. Por isso que é importante a gente rezar para o nosso anjo da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Peça sempre ao seu anjo, que todos nós os temos, né? São Miguel, São Gabriel, São Rafael, que sempre nos proteja. Por quê? Porque ele também fica aí rodeando. Claro que isso é simbólico, né, gente? Ele não é onisciente, ou seja, não é que ele saiba de tudo, que ele está em toda parte, não é isso. O demônio ele não é onisciente, não é onipresente, não é onipotente, só Deus é. Mas, como eu falei, ele tem poder. Né? E como é que ele sabe aquilo que a gente... Né, ele vai observando os nossos atos. Por exemplo, ele vê que aquela pessoa ali tem o pecado, né, de roubar. Então, ele sabendo disso, ele vai lá e tenta aquela pessoa para que aquela pessoa roube. Aquela pessoa é fraca no pecado do sexo. Então, ele vai lá, tenta, bota aquela mulher maravilhosa, você é casado, você tem, né, dificuldade, às vezes, de ser fiel à sua esposa, ele vai lá e coloca aquela mulher linda e maravilhosa na sua frente. Então, observando você, ele vai e pode te tentar. Entendeu? É isso, por isso que você tem que estar sempre com Deus, né? Então é importante você se precaver quanto a isso, entendeu? O texto de João 8,44, Jesus fala que ele é o pai da mentira. Então, cuidado quando você, né, quando você mente, você está fazendo a obra dele. A mentira pode ser um pecado venial ou mortal. Se for uma mentira que prejudica, você pode estar sendo usado pelo inimigo. Porque Jesus fala que ele é o pai da mentira. João 8,44. São João fala em Apocalipse 12,9 que ele é o sedutor de toda a terra. Olha aí, então ele começa a seduzir. Por que ele seduz tanto o mundão aí? Por que o mundo está como está? Por causa da sedução dele. Né? Ele traz que o pecado, né? Ele fala o quê? Não existe pecado, você pode fazer o que você quiser. Então a pessoa vai lá, é o que eu falei na aula passada do peixe, né? Que acha que a minhoca ali vai ter um anzol. Então ele seduz, né, nesse ponto. Né? Acha que o pecado é uma maravilha, a droga, né? Você faz uma viagem, como eu falei, mas depois, o que traz? A morte. Não é? O pecado, o salário do pecado é a morte. Então, na hora você acha que o pecado é uma maravilha, né? Mas e depois? Entendeu? Depois vem, né, o anzol. Agora, esse texto aqui eu gosto muito, gente. O livro da sabedoria diz assim: Deus criou o homem para a imortalidade, ou seja, para não morrer. É por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. Então a morte não estava nos planos de Deus, ninguém ia morrer. Foi por inveja do demônio, olha aí, tá vendo? Como ele perdeu o céu, ele também influenciou o ser humano, tá? Para que o ser humano também pecasse e morresse. Tá? E os que pertencem ao demônio prová-la-ão. Claro que não está falando aqui da morte física. A morte física todos nós vamos passar. Ele está falando aqui da morte espiritual. É a morte que leva para o inferno. É a morte da alma. É a segunda morte que diz lá o Apocalipse. Então, gente, cuidado com a vida que nós estamos levando. Esteja sempre na amizade de Deus, que ele vai, né? As palavras de Deus diz, né? Fugir dele, que ele fugirá de vós. Como que você foge dele? Estando
né? Firme em Deus, buscando Deus. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, ok? Outro texto muito interessante, está lá na primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 12, e no capítulo 5, versículos 18 e 19. Nós sabemos que todo aquele que nasceu de Deus não peca. O gerado por Deus se preserva e o maligno não o pode atingir. Olha aí. Então, se o demônio atingir um cristão, é porque Deus permitiu. Mas por que Deus permitiu? Para que ele vença aquela tentação, porque ele é forte. Porque Deus sabe quem pode vencer ele ou não. Como eu citei aqui o caso de Jó. Tá? Mas para o inimigo, gente, tentar uma pessoa de Deus só com a permissão do Senhor. Se Deus vê que realmente aquela pessoa tem condição de sair daquela tentação. Entendeu? Porque Deus é fiel. Deus não vai permitir que o demônio leve um filho dele, né, um cristão mesmo, para o inferno. Claro que não. Entendeu? Nós sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Olha que passagem pesada. O mundo está sob o poder do maligno. É o que nós estamos vendo aí. É só você ver aí, na mídia, nas redes sociais. Você vê aí o poder do mal agindo. Não é? É leis contrárias à família, é leis contrárias a Deus, é gente querendo aprovar coisas que Deus não aprova. Aí é a sedução que nós já falamos lá atrás. Não é? Ah, mas a mulher tem direito ao seu corpo. O corpo é da mulher, ela pode fazer o que ela quer. Quem disse isso? Quem falou isso? A sua vida pertence a você, você administra. Mas quem te deu a vida foi Deus, e quem tira é Ele também, mesmo que você se mate. Então como é que você pode dizer que o corpo é meu, eu faço o que eu quero? Claro que não. O corpo pode até ser seu, mas o filho que está na sua barriga não é seu. É de Deus. Como é que você vai tirar? Então, está vendo como é que o demônio seduz? É a sedução. Não é? É isso que ele faz. Tá? Então, interessante. O mundo está sob o poder do maligno. Tá? Tem mais textos aqui para a gente falar dessa ação do mal. Ok? Agora, quem se entrega a Deus não precisa temer as ações do mal. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8,31. Então, gente, se você estiver em Deus, esquece. Não tem que temer nada. Entendeu? Ninguém precisa temer. Né? Então, Deus está... Ele não é maior do que Deus. Não ache. Né? No final dos tempos vai ter a batalha, né? Muita gente interpreta errado, achando que o Apocalipse fala lá da batalha do Armagedon. Fala que vai ser a batalha do bem contra o mal, de Deus contra Satanás. Claro que não. Ele já está derrotado. A Bíblia fala que ele já está derrotado. Jesus falou isso. Eu vi Satanás cair do céu como um raio. Não é? Claro que não. Ele já está derrotado. Ele já é um derrotado. Entendeu? Então não tem esse negócio não, gente. Ele não tem esse poder todo que as pessoas falam que ele tem, não. Entendeu? Então também não vamos colocar nele um poder que ele não tem. Ele não é um Deus. Ele é um anjo que foi... se rebelou contra Deus, simplesmente isso. Mas ele não é um Deus, não. Tem gente também que acha isso. Né? Que o nosso Deus é o Deus do bem e que o demônio é o Deus do mal. Não. Ele não é Deus, não. Nunca foi e nunca será. Então o poder dele, gente, é um poder também limitado. Ele tem poder? Tem. Mas não é esse poder absoluto. Só Deus. Ninguém tem poder a não ser Deus. Todas as criaturas, gente, se submetem a Deus. Entendeu? É ruim. Jesus já o venceu na cruz. Não é? A cruz é a nossa... O pessoal fala que é derrota, né? Não. A cruz é um símbolo de vitória. Foi aqui que Jesus o derrotou. E Nossa Senhora já pisou na cabeça dele também. Entendeu? Então nós vamos falar tudo sobre isso daqui a pouco. Ok? Agora alguns textos que falam de exorcismos que Jesus fez. Como é que alguém pode dizer que ele não existe? Jesus fez um monte de exorcismos. Eu vou só colocar aqui os textos, mas eu não vou ler.
Ó, Marcos 1, 23, 28, Lucas 4, 33, 37, o endemoniado na sinagoga de Cafarnaum. Depois você pode ler esses textos. Marcos 5, de 1 a 20, o endemoniado gadareno, aquele lá, que Jesus expulsou uma legião dele. Marcos 7, 24 a 30, Mateus 15, 21 a 28, né, a filha da mulher fenícia que estava possuída. Marcos 9, 14 a 29, o menino possuído. Mateus 12, 24 e Lucas 11, 14 a 15, o endemoniado mudo e cego. Mateus 9, 32 a 33, o endemoniado que era mudo. E Lucas 8, 2, Maria Madalena, que Jesus tirou dela 7 demônios. A gente não sabe se esse 7 é o 7 mesmo, porque o 7 a gente sabe que na Bíblia quer dizer plenitude, né? Ela poderia até com mais. Então quer dizer, então Jesus também tirou de Maria Madalena, que hoje é santa, não é? 7 demônios. Então, como é que alguém pode, em sã consciência, falar que o demônio não existe? Isso é um absurdo, gente. Então tem que rasgar a Bíblia. Tá? Olha só. Jesus se refere a ele como seu adversário. O qualifica como príncipe deste mundo. João 12, 31 e João 14, 30. João 16, 11. 3 passagens. Jesus chama ele de o príncipe deste mundo. Olha só, pesado. E pior ainda, São Paulo chama ele o Deus deste mundo, mas Deus com letra minúscula. São Paulo, quando se refere aí, não quer dizer que ele seja um Deus, não. Tanto que o Deus aqui está com letra minúscula. Tá? É um anjo que se achou Deus, mas ele não é Deus. Mas quando São Paulo fala aqui que ele é o Deus deste mundo, por quê? Porque ele seduz muita gente. Ele leva muita gente na lábia. Não é? Assim como Deus, graças a Deus, o nosso Deus arrebanha muita gente, graças a Deus, não é? Outra coisa errada, muita gente fala que não vai ter muita gente no céu. É outra coisa também que aqueles que não creem em Deus, né, aqueles que não acreditam em Deus falam que poucas pessoas vão se salvar. Não é bem assim não. Aqueles 144 mil lá é simbólico. Muita gente vai se salvar. Claro que não são todos. Entendeu? Mas por quê? Porque Deus é muito maior. Muito maior do que ele. Agora, infelizmente, ele também tem o seu poder de convencimento. É só você ver aí hoje como que cresce hoje o satanismo, o ateísmo, que sempre existiu? Sempre existiu. Mas hoje está demais. Gente, coisa que eu nunca vi na minha vida. Eu tenho visto aí na internet, o satanismo aí na internet. Um homem aí, um louco aí, não sei, né, maluco aí, na internet aí, louvando o inimigo aí pela vitória do presidente atual. Entendeu? Então quer dizer, é um absurdo. Coisa que a gente não via na época dos nossos pais. Tinha, mas era por baixo dos panos. Agora tá aí para todo mundo. Todo mundo viu aí lá no carnaval, aquele carnaval, o demônio lá arrastando lá, aquela encenação do demônio arrastando Jesus. Aí depois veio o quê? A pandemia. Entendeu? Então quer dizer, tá gente, uma coisa impressionante como que o mal tá agindo. Influenciado pelas pessoas, né, que estão dando brecha para ele. Se você der brecha para ele, aí com certeza ele vai entrar. Jesus nunca arromba. Jesus bate. Eis que estou à porta e bato. Jesus não arromba. Jesus bate. Entendeu? Agora tem gente que o que faz? Em vez de abrir a porta para Jesus, dá brecha para o inimigo. Aí, meu amigo, aí você quer o quê? Aí depois, infelizmente, depois que ele entra para sair, a palavra de Deus fala isso. Né? Para entrar é uma coisa, agora o problema depois é para sair. Se você der brecha para ele, para você sair do pecado, para você sair do mal, é muito mais difícil. Tanto que pessoas ficam aí anos paralisadas, né, no mal, nas doenças, no pecado.
Não é verdade? Tem gente que fica anos paralisado. Por quê? Porque é isso que ele quer. Não é? Aí leva a pessoa ao suicídio. Não é verdade? Hoje é outra coisa que está alastrando. Né? Coisa que você não via antigamente, suicídio. É lá uma vez ou outra. Hoje, toda hora você vê suicídio. Entendeu? Então quer dizer, gente, ele está agindo. É o que São Paulo está dizendo. É o Deus deste mundo. Porque as pessoas estão abrindo brecha para ele. Entendeu? Então por isso temos que pedir: livrai-nos, Senhor, do mal, livrai-nos do maligno. Né? Afasta, né, de nós toda a ação do mal, né, para que ele fique bem longe das nossas casas, das nossas famílias. Então por isso que a gente tem que se proteger mesmo. Aí tem a armadura de Deus, a carta aos Efésios, que eu já li na aula passada. Né? Efésios, a armadura do cristão. Então depois você pode ler lá sobre a carta aos Efésios, tá bom? Todos os papas falaram, né, da ação do mal. Papa João Paulo II, o Papa Paulo VI, todos os Papa Bento, até o Papa Francisco já falou do mal, como, né, o demônio. E tem gente falando que o demônio não existe. Entendeu? Então, eu não vou aprofundar sobre isso porque não vai dar tempo. Mas aqui no livro tem as palavras dos papas, do Papa João Paulo II. O Papa João Paulo II, gente, fez 7 catequeses sobre o mal. A queda dos anjos maus, só vou dar o nome, ó. Catequeses do Papa João Paulo II sobre o mal. A queda dos anjos rebeldes, ó. Só vou passar, não vou nem aprofundar. A vitória de Cristo sobre o espírito do mal, outra catequese dele. São Miguel nos proteja contra as insídias do maligno. Olha aí, São João Paulo II. Tá vendo? Por isso que eu fiz aqui a oração de São Miguel, pedir a sua intercessão. Papa pede. E vai. Os santos também. Oração de Santo Agostinho para afugentar o mal. Então todos os santos também falaram também do mal. Meditação de São Cipriano de Cartago sobre, né, o mal e para a gente vencer o mal. Então aqui, gente, os santos falando também sobre a questão do mal. Só estou passando aqui porque não vai dar para a gente falar tudo. Entendeu? Então praticamente todos os santos falaram, né, e tiveram visões, né, do demônio, foram tentados pelo demônio. Quantos santos tiveram tentações também do demônio? São Bento, Santo Antão, lá no deserto, não é? Todos tiveram visões e até foram tentados pelo inimigo. Entendeu? E eu quero encerrar a nossa aula de hoje, primeiro, falando também um pouco, claro, quem venceu o demônio foi Jesus da cruz, claro, né? Tanto que eu falei aqui que Jesus chama ele de adversário, venceu ele como homem, jogando 3 vezes nele a palavra de Deus, não é? Agora, eu quero também falar um pouco aqui daquela que esmagou a cabeça dele, de Nossa Senhora. Ele tem ódio de Nossa Senhora. Isso não sou eu que estou dizendo, não, são os exorcistas que falam. Por quê? É fácil de entender. Porque Nossa Senhora, primeiro, ela é uma criatura como ele. Ele não pode atingir Deus, ele atinge o ser humano. E a primeira pessoa que ele queria atingir era Nossa Senhora. Por quê? Quem trouxe Jesus. Então, ele queria o quê? Também, primeiro ele fez aquilo lá, não é? Para São José despedir Nossa Senhora. E São José teve que, né, pelo anjo, os sonhos lá, não... Porque ia apedrejar Nossa Senhora. Então é isso que ele queria. E outra, Nossa Senhora não teve o pecado original, é imaculada, por isso que ele odeia Nossa Senhora. Entendeu? Então, gente, nós também devemos pedir também a intercessão de Nossa Senhora para poder nos livrar dele. Porque ele não tem poder também contra Nossa Senhora também. Entendeu? Pedir a intercessão de São Miguel, como eu já falei, que derrotou ele. Está lá no Apocalipse 12. Ajuda dos anjos e dos santos também. Que eu já falei aqui que lutaram contra ele em vida e venceram, todos eles. Então a gente deve pedir a ajuda do céu
se a gente sentir que a gente está sendo tentado, se você está sendo, se você acha que está sendo tentado, você pede ajuda do céu, ok? Agora veja, mais uma coisa. Você, gente, a gente tem que se proteger contra ele. Então, quais são as formas da gente se proteger? Que eu já falei, vou repetir. Primeiro, vigiando contra o pecado, vigiando contra tudo aquilo que nos afasta de Deus, não é verdade? A oração, não podemos deixar, porque se a gente não reza, a gente não tem força. Não é? Então você deve rezar o Pai Nosso, você deve rezar a Ave Maria, o credo. Antigamente, o que as pessoas falavam cruz, credo? A cruz e o credo. Entendeu? E você pode fazer as orações espontâneas. Você pode pegar, como eu já falei, um texto bíblico, porque Jesus expulsou ele também com a Bíblia. Então, você, estou sentindo que ele está me tentando. Jogue na cara dele um versículo da Bíblia. Entendeu? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tudo posso naquele que me... Estou falando só os conhecidos aqui, mas você pode colocar qualquer texto bíblico. Né? Tem um salmo muito bom que fala, né? São muitas as provações dos justos, mas de todas as livra o Senhor. Olha que bonito. Então quer dizer, se você é um filho de Deus, se você é um servo de Deus, então mesmo que você seja tentado, faça essa oração, que ele vai vazar. Entendeu? Então, gente, a gente tem que ter as nossas armas contra ele. Entendeu? Então, gente, espero que você tenha entendido, que você tenha gostado. Tá? Então, eu quis encerrar, então. Fizemos aí várias aulas sobre o Pai Nosso, graças a Deus, fiquei muito satisfeito. E encerramos aí com esse assunto que não é um bicho de 7 cabeças, não temos que ter medo, já falei. O cristão não tem que ter medo. Eu não tenho medo dele, pelo contrário, né, quem está com Deus, né, está protegido contra ele, ok? Então eu quero agradecer por esses vídeos que nós fizemos sobre o Pai Nosso. Qualquer coisa, se você quiser aprofundar, está aí o livro, você pode adquirir em todas as livrarias católicas, tá bom? E continuo pedindo a você, continue compartilhando os nossos vídeos, tá? Peça as pessoas para se inscreverem. Muita gente precisa ouvir, gente. A doutrina correta que está na Bíblia, na tradição da igreja e na igreja. Ok? Então vamos colocar a doutrina correta. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Que São Miguel possa nos livrar aí de todas as ciladas do inimigo, né? Mas ele já é um inimigo derrotado. Amém? Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus, com a proteção da Virgem Maria, aquela que esmagou a cabeça da serpente. Que Deus, Nossa Senhora, proteja cada um de vocês. Amém.